Olá, irmão, nós vamos gravar mais esse vídeo aqui a respeito do nome do nosso Salvador e do nosso Criador, não é isso? Vamos procurar aqui entender e conhecer mais um pouco a esse respeito, porque há uma grande confusão e contradições que realmente os homens fizeram, né? Os homens religiosos, não é isso? Os homens das religiões que blasfemaram o nome do Altíssimo e blasfemaram o nome do Salvador. O que é blasfêmia? O que é blasfemar? Blasfemar é nada mais, nada menos do que colocar algo em lugar de algo, ou seja, trocar uma coisa pela outra, digamos assim. Ou seja, o nome do Criador é um nome, aí agora blasfemaram colocando títulos blasfêmicos, ou seja, entende? Blasfemar é colocar alguma coisa em lugar de outra coisa, entende? Você tirar aquilo que é original e colocar aquilo que é profano, que é falso, que é ilegítimo, não é isso? Primeira coisa que eu vou falar nesse vídeo é que quando eu e outros irmãos nos dirigimos ao Altíssimo, né, o Criador do céu e da terra e do mar e de todas as coisas que neles existem, quando nós nos dirigimos a Ele falando o título correto que lhe é atribuído corretamente e não blasfemicamente, por exemplo, nós nos dirigimos como o Altíssimo, o Eterno, o Criador do céu e da terra. Isso não é, esses títulos não é o nome do Criador. Porque alguém pensa que nós falamos o Criador, estamos dizendo o nome do Eterno. Não é o nome, é um título correto atribuído a Ele, porque Ele é o Criador do céu e da terra e de todas as coisas que neles existem. Quando nós dirigimos ao nosso Yahushua como Salvador, Libertador, Messias, esses títulos são títulos corretíssimos dados a Ele e não o nome dele, né? Porque alguém está aí, muitas são as pessoas que estão querendo falar dessas coisas, né? Isso sem ter conhecimento e nos julgando a nós, dizendo que nós chamamos Salvador é o nome do nosso Yahushua, e não é. O nome dele é Yahushua, né? Definitivamente é um nome hebraico da linhagem dos hebreus. O nosso Salvador ele é hebreu e não latino, nem grego, nem brasileiro, nem chinês, nem japonês. Ele é Yahudim, que chama judeu. Ele disse à mulher no poço de Jacó: a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque os judeus têm conhecimento da salvação e nós temos que buscar a salvação lá dos judeus. Negativo. Quando ele disse isso, ele disse: a salvação vem dos judeus porque ele era judeu, segundo a carne. Então ele estava dizendo: a salvação vem dos judeus porque eu sou a salvação e sou judeu. Entende? Então, Salvador não é o nome daquele que morreu no madeiro, é um título atribuído a ele corretamente, pois ele é o nosso Salvador espiritual, ele é o nosso libertador espiritual, ele é o nosso Messias espiritual. Então, esses são títulos corretíssimos atribuídos a ele, e não o nome dele, como muitos mal informados que aparecem falando em internet, em rádio, em televisão, seja onde for, querem nos amolestar, querem nos atribuir, ou seja, colocar palavras em nossa boca sem a gente estar falando assim. A gente fala corretamente. Salvador. Porque ele é o nosso Salvador. Ele pode não ser o seu Salvador, você que critica essa expressão. Mas ele é o nosso Salvador, daqueles que o aceitam. Correto? Então, ele veio para todos, mas nem todos querem aceitar ele. Então, realmente, quando falamos
o Salvador ou o Messias, sabemos que não é o nome dele, mas estamos falando título correto e não título blasfêmico, e nem estamos dizendo o nome dele, porque o nome dele é Yahushua. Nós vamos, nesses vídeos daqui para frente, detalhar mais precisamente isso. E quando falamos o Criador, sabemos que o nome do Altíssimo não é o Criador, nem é o Altíssimo, nem é o Eterno, mas são títulos verdadeiramente corretíssimos atribuídos a ele, porque ele é Altíssimo, ele é soberano, ele é o Criador do céu e da terra e do mar e de todas as coisas que neles existem, todas, não ficou nada, não existe nada no mundo que ele não tenha criado, entende? Então, por isso atribuímos esse título a ele, Criador do céu e da terra, e muitos críticos e zombadores dizem, não, mas existe criador de todo jeito, criador de bode, de ovelha, de peixe. Isso aí, meu amigo, você é um coitado, você não sabe nem o que diz, entende? Criador é quem cria, é o autor daquilo que não existia e passou a existir, você entende? É claro que você não entende, você está alienado, mas as pessoas que não estão alienadas entendem. Então, quando alguém está cuidando de ovelhas, ou está cuidando de peixe, ou de bode, que nem vocês zombam daquilo que a gente fala, as pessoas que estão cuidando não são o Criador, porque essas pessoas não criaram aqueles rebanhos. Os rebanhos já existiam porque o Criador criou-os, entende? Então realmente aí não faz nenhum sentido que vocês querem derrubar aquilo que é correto e que é fixo e que é firme e que não pode ser derrubado por ninguém, porque quem firmou foi o Altíssimo, entende? Então, quando falamos Criador, estamos falando daquele que criou todas as coisas, e não daquelas pessoas que cuidam de peixe, de ovelha, de bodes, ou seja, de que for que você queira zombar. Essas pessoas podem até as outras pessoas chamar criador de bode, ou de ovelha, ou disso daqui, mas só que estão falando errado, porque o homem não é criador, o homem é criatura, e que cuida de outras criaturas que o Criador do céu e da terra criou ali no Jardim do Éden, como está escrito, que foi ele que criou os peixes, os seres vivos que existem dentro do mar, foi ele que criou toda espécie dos animais, dos répteis, das feras do campo e das aves do céu. Foi o Altíssimo que criou todas as coisas. Ele criou. Criar é trazer a existir aquilo que não existia. E não cuidar daquilo que já existe. No caso, quem cria peixe, quem cria bode, eles não criam no sentido que eles os criou. O peixe não existia e fulano fez existir. Não é isso. Alguém está lá apacentando, cuidando daqueles peixes, ou daquelas ovelhas, daqueles bodes, seja lá de que você queira dizer, entende? Então, estamos explicando essas coisas, porque realmente muitas são as pessoas protestantes. Protestantes são os mais perigosos indivíduos que se levantam contra as coisas do nosso Altíssimo, que o nome é Yahweh, YHWH, Yud-Re Vav-Re, entende? E não Deus. Deus é Zeus, é um título blasfêmico da Grécia, de Roma. Jesus Cristo vem de Jesus Cresto, e Jesus Crestos, Deus da Grécia, pagão, ídolo adorado pelos gregos, pelos romanos posteriormente, que na Bíblia colocaram Jesus Cristo, mas o nome daquele que morreu no madeiro é Yahushua, e não Jesus Cristo ou Jesus Crestos, entende? Então, como se prova isso? Vamos ler, não é isso? Primeira coisa, ele é judeu. Vou ler aqui um texto aqui, Atos capítulo 26, versículo 13 e versículo 14. O emissário Saulo,
que também blasfemaram e colocaram o nome de Paulo, que quer dizer Apolo, deus romano, grego. Entende? Saulo era hebreu. O Salvador era hebreu também, segundo a carne estamos falando aqui. Eles eram, a sua naturalidade, eles eram originalizados hebraicos, hebreus e alrudins, que são judeus, chamados de judeus. E não brasileiro, nem grego, nem latinos, nem de uma outra nação. Então, os nomes deles têm que ser conforme a sua origem. Eu sou brasileiro, não posso pegar um nome inglês para mim. Não posso pegar um nome hebraico para mim. Eu sou brasileiro. Certo? E eu quero falar do nome do Criador e do Salvador, porque os outros nomes, tanto faz ser Paulo, como Pedra, como Pau, como João, como Zé, como Joaquim, seja que nome for, para mim não voga no sentido da salvação. Agora, o nome do Altíssimo e do Salvador vale e muito para a nossa salvação, porque se invocarmos um outro nome pensando que é ele, estaremos perdidos. Então, entende? Ou seja, vamos ler aqui Atos 26, 13. Saulo dando testemunho, falando, relatando aqui do que ocorreu com ele na sua conversão, quando ele teve um encontro com o nosso Salvador Yahushua, e como foi que o Salvador falou com ele. Vamos ver aqui. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? O Salvador falou com Saulo em língua hebraica. Mas isso não tem nada a ver, porque o Salvador poderia falar com... Ele poderia e pode falar na língua em que ele quiser. Só que o caso aqui não é este. O caso aqui, ninguém está questionando se o Salvador pode falar em qualquer idioma. Ele é o Todo-Poderoso. Mas a questão não é essa. Não estamos questionando o poder do nosso Salvador. Estamos falando aqui do que ocorreu fisicamente. Quando ele falou com Saulo, Saulo estava fisicamente, o Salvador já tinha ressuscitado e apareceu a Paulo, a Saulo, glorioso. Mas o Salvador se identificou para Saulo na língua do nascimento de Saulo e do Salvador. Entende? Então, por isso que ele falou em língua hebraica. Por quê? Porque o Salvador é hebraico. Aí seu nome agora é latino, é brasileiro, é romano, é grego. Meu amigo, isso é um engano, que te enganaram e nos enganaram há muito tempo. Mas chegou a hora de sairmos desse engano, dessa mentira, desses enganadores. Então, o Salvador falou em língua hebraica. Mas vamos aqui. Na Bíblia, eles omitiram o nome do Criador e o nome do Salvador. Trocaram por títulos, principalmente títulos blasfêmicos, como no caso Deus, que é Zeus. Deus não é nome, é um título blasfêmico atribuído aos ídolos pagãos. Não acredite no que eu estou dizendo, pesquise e confira você mesmo. Correto? Nós temos que pesquisar. Foi o que eu fiz. É o que você precisa fazer. Coloque sua mente para raciocinar. Não é isso? Então, eles colocaram títulos blasfêmicos ao invés de manter a originalidade do nome do Altíssimo e o nome do Salvador. Que nós vamos falar nos próximos vídeos.
se o Criador assim nos permitir.